Zarado, acompanhando o entendimento do relator, percebo que das teses arguídas, né, na peça apresentada, esse remédio heróico, agora, na sustentação oral, basicamente apenas uma foi arguída com relação ao excesso de prazo. Temos aqui já, em face de parte da matéria alegada, já ter sido analisada, né, pelo Poder Judiciário, fazendo coisa julgada, portanto, né, o caso de conhecer no ponto, né? E por isso que Vossa Excelência vem conhecendo parcialmente. E no que tange ao que foi arguído há pouco, a questão do excesso de prazo, colocando só em números de datas, né, parece existir o excesso de prazo, mas quando se faz a contextualização, como bem colocado no voto de Vossa Excelência, vê-se que nós estamos até a tratar de matéria sumulada, né? Vossa Excelência lembrou aí a súmula número 15 do nosso Tribunal de Justiça, que prevê que, havendo a pluralidade de réus, né, há essa elasticidade na prática dos atos processuais por uma questão simples, né? No caso aqui são 3, então todos os atos são multiplicados por 3, né? Testemunho de 3 réus, né? 3 defesas, etc., né? Então não há que se não ter a sensibilidade quanto a uma certa flexibilidade na ação do tempo, né? Temos aqui também um outro dado que a jurisprudência tem admitido para aceitar esse elastecimento do prazo nos atos processuais e não ser tão rígida, né? Matematicamente rígida, quanto aos prazos dos atos processuais, que a audiência próxima também é reconhecida pela jurisprudência nacional a mitigar eventual excesso de prazo. Então, seja porque temos pluralidade de réus, seja porque temos audiência próxima, né? E não se vê, conforme Vossa Excelência também colocou no voto, condições legais para substituir a privação da liberdade por medidas cautelares, então acompanhe o entendimento do eminente relator, ratificando o voto provisório. Colho o voto da desembargadora Lígia. Ratifico o voto provisório com o relator. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus para denegá-lo. O próximo processo, estamos agora nos processos de pauta, é o de número 80. 80 de pauta. Recurso em sentido estrito de número 201.770, dígito 84.2023.8.06.0296. Recorrente Francisco Fernandes Lucas Martins e outros. Temos aqui sigilo também, né? Processo em segredo de justiça, né? Recorrido o Ministério Público, relatoria também do desembargador Carneiro Lima. Como se trata de processo sob sigilo legal, eu, pedindo desculpas, mas solicito a retirada das pessoas do recinto que não sejam parte neste processo, nem que estejam acompanhando o nobre advogado, doutor Paulo César Barbosa Pimentel, que disporá do tempo de 15 minutos para apresentar suas razões em sustentação oral. São do processo que nós estamos julgando? Exatamente, que é um sigilo legal, imposto por lei, né? Aí eu peço a retirada, né? Peço desculpas, tá? Daqui a pouco eu mando chamar, viu? Com a palavra, nobre advogado, doutor Paulo César. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador,
Carneiro Lima. Obrigado, Excelência. Direito penal, direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Recursos das defesas. Colete de decote das qualificadoras. Impossibilidade. Exame meritório. Atribuição constitucional do Tribunal do Júri. Incidência da súmula número 3 do TJCE. Colete de impronúncia por ausência de indício de autoria. Impossibilidade. Matéria já analisada em decisão anterior. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos de ofício, anulação parcial da pronúncia relativamente à omissão quanto ao crime conexo. E aqui, em relação às arguições do Dr. Paulo César Pimentel, eu acolho integralmente as manifestações do Ministério Público quanto à questão da preclusão em relação a excesso de linguagem, que realmente não consta quando da interposição do recurso de distrito. Caso em exame. Trata-se de recursos de distrito interpostos pelas defesas de Francisco Fernandes Lucas, Antônio Carlos Gomes Magalhães, Douglas Israel Gomes, Rômulo Santos Souza e Valentim de Melo Freitas, contra a sentença de pronúncia do juiz de direito da 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que pronunciou os réus pela prática de crimes tipificados no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, em face das vítimas Gabriel Melo da Silva e Jorge Erisson de Almeida da Silva, e no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, em face das vítimas FHLA, JCS e DWSR. Questão em discussão. Há 3 questões em discussão. A possibilidade de exclusão das qualificadoras prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal. A impronúncia dos recorrentes Antônio Carlos Gomes, Douglas Israel Gomes, Rômulo dos Santos e Valentim de Melo Freitas. E a nulidade parcial da pronúncia por ausência de manifestação quanto ao crime conexo. Razão de decidir. 3. Inicialmente, considerando que o réu Antônio Carlos Gomes Magalhães foi despronunciado conforme o Acórdão de Folhas 805 a 827, bem como que a pronúncia dos réus Rômulo Santos Souza, Douglas Israel Gomes, Valentim de Melo Freitas e Francisco Fernandes Lucas Martins foi mantida no referido acordo pela prática dos crimes tipificados no artigo 121 do Código Penal, em face da vítima Gabriel Melo da Silva e Jorge Erisson de Almeida da Silva, e no artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, em face das vítimas FHLA, JCS e DWSR, recurso interposto às folhas 1142 1154 não deve ser conhecido quanto ao pleito de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que a matéria já foi analisada e decidida em sede recursal. Desse modo, o objeto do presente recurso resta limitado ao pleito formulado pelas defesas de Rômulo Santos Souza, Douglas Israel Gomes, Valentim de Melo Freitas e Francisco Fernandes Lucas Martins, de exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal. No caso específico dos autos, o juiz acolhe a sentença proferida às folhas 1105 e 1106, a qual complementou a sentença de pronúncia anterior, fundamentou de forma adequada a incidência das qualificadoras
impostos aos recorrentes, na medida em que indicou o suporte probatório que baseou a incidência das qualificadoras previstas no dito artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal. Com isso, não há razão neste momento processual para o afastamento das qualificadoras, uma vez que as provas dos autos sugerem que o crime foi cometido em contexto de disputa entre facções criminosas, bem como que as vítimas teriam sido atingidas enquanto estavam em um beco, dificultando a sua fuga, justificando a incidência das qualificadoras de motivo torpe e de utilização de recursos que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5. Como é ser disso? Havendo nos autos indícios, ainda que mínimos, que corroboram a imputação das qualificadoras questionadas, não cabe a esta corte decotá-la da pronúncia, a menos que seja manifestamente contrária às provas dos autos, o que não restou demonstrado. Como é ser disso? Havendo nos autos indícios, ainda que mínimos, que corroboram a imputação da qualificadora questionada, não cabe a esta corte decotá-la da pronúncia, a menos que seja manifestamente contrária, como foi dito, às provas dos autos. Nesse sentido, dispõe a súmula número 3 deste tribunal. As circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face do princípio indulto pro societatis. 7. Por fim, constata-se de ofício a nulidade parcial da pronúncia relativamente à omissão quanto ao crime conexo, devendo ser proferido novo deciso pelo juiz Alcó, apenas referente ao juízo de admissibilidade do crime previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei número 2.850/2013. Dispositivo e tese. 8. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos. De ofício, anulada parcialmente a pronúncia dos réus relativamente à omissão quanto ao crime conexo, devem ser proferido novo deciso pelo juiz Alcó, apenas referente ao juízo de admissibilidade do crime previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei número 2.850/2013. Este é o meu voto, excelência. Pois não, desembargador Carneiro. De fato, a questão do excesso de linguagem, eu colocaria aqui como um argumento extra petita. Não consta do pedido inicial, por força do artigo 3º do CPP, aplicando por analogia aqui o CPC, extra petita, né? Não podendo ser conhecido. Mas pode alegar no outro momento, então, aí entraria a preclusão, né? Porque já houve a oportunidade e não fora manejado conforme aqui já refletimos, né? Até tive o cuidado de ver dentro dos autos que nós temos 5 recorrentes, né? Se alguém teria arguído, né? Não vi, né? Não vi nenhum dos recorrentes arguir esta matéria, né? Por isso, esta petita e, como consequência, trazendo a preclusão em uma arguição futura, segundo se vê na análise do caso concreto neste momento, né? Sem querer fazer pré-julgamento de eventual recurso futuro, se for o caso, né? No mais, né, Vossa Excelência foi minucioso no seu voto em rechaçar as arguições que haviam sido apresentadas, dando aqui o provimento apenas quanto ao crime conexo de fato, né? Não houve a fundamentação nesse sentido. Acompanho o voto em todos os seus termos, ratificando o voto provisório. Como voto, desembargadora Lígia. Acompanho o eminente relator. E assim proclama-se o resultado. Primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Bom, consta aqui, é fato, porque consta aqui de maneira equivocada, a gente proclama o que recebe do gabinete, mas Vossa Excelência pontua com razão. Conhecido em parte, né? E parcialmente dado provimento, não é isso? Para que seja proferida nova pronúncia
em face do crime conexo não analisado. Tá? Foi assim, nesse sentido, o parecer por escrito do Ministério Público, Isso. ou seja, seja declarada a nulidade parcial da decisão de Isso. pronúncio, exclusivamente quanto ao crime conexo. Eu não enfrentei essa questão porque quis me vincular especificamente só à fala modal do advogado na tribuna. Parcial procedência, né? E conhecimento parcial. Né? Tá. Muito bem, vamos agora chamar, né, as pessoas para adentrarem ao recinto e restabelecer a transmissão. Chamo o item 49 roteiro. Perdão. Não, esse será virtual, será o último a ser julgado. Chamo o item 5 de pauta. Item 5. Apelação de número 234422, dígito 74.2020.8.06, ponto sequência de 3 zeros 1. Apelante Roberto Paulo da Silva. Apelante apelado Abdoral de Souza Aguiar, Francisco José Barbosa, Vladimir Gomes Bezerra, Francisco Flávio Cosme Campos. E também apelante apelado, o Ministério Público. A relatoria é da desembargadora Lígia e a revisão da desembargadora Lira, seguindo a regra do regimento interno, quando o Ministério Público recorre, fala em primeiro lugar. Concedo a palavra, portanto, ao parquet para que apresente suas razões em sustentação oral pelo tempo de 15 minutos. Excelência, isso não vai me causar nenhuma inibição. Eu confesso para Vossas Excelências, de forma muito humilde, repito, isso não me causa constrangimento, um pouco, evidentemente, mas esse processo eu não estava ciente dele. Eu, nas minhas anotações, o que eu tenho aqui são mais 4 outros, quando o senhor anunciou o número do processo, eu não vi. Então, sendo assim, como o Ministério Público é um órgão uno e indivisível, embora possa parecer um pouco bisonho da minha parte, isso não é do meu estilo, eu não queria que isso ocorresse, eu queria mesmo sustentar, mas em sendo assim, eu sustento o recurso já constante dos autos pelo colega que subscreveu a manifestação e rogo, com todo respeito, a minha indulgência a Vossas Excelências e ao colega advogado que assume a tribuna, por eu não estar ciente do fato e do caso objeto da quisila. Desculpe. Pois não, doutor. Diante da manifestação do doutor Marcos Renan, mais realça e prevalece a sua sinceridade e honestidade do que eventual lapso, né, que possa ter acontecido, como pode acontecer com qualquer um de nós. E a manifestação de Vossa Excelência em se reportar ao parecer já exarado nos autos, ela é muito comum, sim, nas manifestações do Ministério Público. Temos visto aqui várias vezes o Ministério Público dizer, me reporto, ratifico as razões do parecer lançado aos autos. Né? É uma conduta também usual de se manifestar em sustentação oral. Não fica nenhum constrangimento por conta disso, não.
Muito bem. Inscritos para sustentar oralmente, falando pela defesa, seguindo a ordem do roteiro, falando pelo apelante Roberto Paulo da Silva, a doutora Olívia Maria Moreira de Farias. Segundo a ordem, consta aqui como falando em primeiro lugar. É a doutora? Pois não. A gente gostaria de trocar a ordem. Pois não tem problema. Eu chamei só porque consta aqui na ordem, né? Mas Vossa Excelência, então, abre mão da preferência para o doutor Francisco Cavalcante de Paula Neto? Perfeito, Excelência. Pois não. O senhor fala, então, na defesa de dois apelantes, né? Isso. Abidoral de Souza Aguiar E Francisco José Barbosa. Como se trata de defesas distintas, eu imagino, né? Sim. Então, teremos aí o tempo também distinto. O senhor dispõe de 15 minutos para a sua fala. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente da primeira Câmara Criminal, desembargador Mário Parente, a quem eu defiro nossos respeitos. Excelentíssimos desembargadores, desembargadora Lira Ramos, desembargadora Lígia Andrade, eminente desembargador Francisco Carneiro, excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Marcos Renan, caros colegas advogados aqui presentes, infelizmente o nosso amigo, dileto amigo, já teve que sair, doutor Paulo César Barbosa Pimentel, senhores serventuários da Justiça, senhores e senhoras. Caros desembargadores, a nossa defesa, nós promovemos a defesa de dois oficiais da Polícia Militar. Os tenentes Abidoral de Souza Aguiar e Francisco José Barbosa. Então, nós estamos nessa tribuna com o devido respeito para sustentar as razões do nosso apelo, confiante de que esta análise atenta deste colegiado resultará na reforma da respeitável sentença de primeiro grau. Basicamente, senhores, a nossa sustentação ela terá dois pontos centrais. O primeiro, a nulidade absoluta do processo, e o segundo, a tipicidade da conduta e fragilidade probatória. Na nulidade absoluta do processo, nós vamos demonstrar o flagrante cerceamento de defesa que maculou a instrução desde o seu nascedor. E no segundo aspecto, no mérito, quando nós falamos da atipicidade da conduta, nós mostraremos a total ausência de prova para condenação pelo crime de corrupção ativa dos dois apelantes, evidenciando a nítida atipicidade da conduta imputada. Preliminarmente, senhores, o primeiro tópico da nulidade absoluta por cerceamento de defesa. O ponto nevrálgico deste processo, e que por si só impõe a sua anulação, é a violação direta e frontal ao direito de defesa, garantido pela nossa Constituição Federal e consolidado pela súmula vinculante número 14 do STF. Conforme está fartamente documentado nos autos, a defesa foi sistematicamente impedida de acessar a integralidade das interceptações telefônicas que supostamente embasaram a denúncia. E quando nós falamos na defesa que não teve acesso à integralidade das interceptações telefônicas, nós não estamos fazendo referência apenas a esses dois apelantes, e sim a todos os réus constantes nesse processo. O acesso a essas provas cruciais, ele só foi liberado em 23 de março de 2023. A data 23 de março de 2023, ela é simbólica, porque a instrução criminal ela estava praticamente concluída. Todas as testemunhas de acusação e de defesa
e todos os réus eles já tinham sido interrogados. Então, apenas nesse momento, as defesas e este causídico teve acesso à integralidade das interceptações telefônicas. E nós fazemos essa ressalva, senhores julgadores, e nós colecionamos aqui num apoio que a primeira audiência desse processo, ele iniciou-se no dia 12 de maio de 2021 e a instrução foi concluída em agosto de 2023. Nós fizemos uma sequência lógica citando página, folha por folha do processo. As folhas 307 desse processo, o Ministério Público, a acusação, fala das provas. As folhas 538 a 545, nós temos o único pedido da acusação de quebra de sigilo telefônico. As folhas 577 a 580 é a única vez que o juiz militar autoriza em todo o processo a interceptação telefônica. Não existe nos autos prorrogação dessas interceptações. As folhas 1460 a 1462, a acusação informa, após toda a instrução, que as provas estão em outro processo. Então, concluída a instrução, a acusação informa que a integralidade das formas estão num terceiro processo. E, finalmente, as folhas 1464, o juiz dá vistas aos advogados para observar as provas, e eu fiz questão de mencionar e ratificar. O juiz dá vistas aos advogados para observar as provas em um terceiro processo, alheio ao processo original. E, senhores julgadores, qual é a consequência disso? A defesa foi obrigada a atuar às cegas. E eu coloquei 3 questionamentos. Como contraditar uma prova que não se conhece na sua totalidade? Como questionar a cadeia de custódia? Como contextualizar diálogos que foram pensados e editados pela acusação para criar uma narrativa que foi favorável? Um verdadeiro absurdo. A jurisprudência dos nossos tribunais superiores é uníssona em reconhecer a nulidade em casos como este. Eu já citei a súmula vinculante número 14, né? Abre aspas. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentado em processo investigatório e segue, fecha aspas. O STJ tem reiteradamente decidido que a disponibilização apenas de trechos selecionados pela acusação fere a paridade de armas, cita o STJ, recurso especial X e tal. Ademais, senhores e senhoras, a igualdade grave, ademais, igualmente grave, a prova utilizada nesse feito ela é emprestada de outro processo, como eu citei anteriormente. É o processo número 0175553-54.2018-0001. A defesa jamais teve a oportunidade de exercer o contraditório nesse processo. O artigo 372 do CPC, aplicável subsidiariamente, é claro. 2 pontos. A prova produzida em outro processo pode ser admitida, desde que observado o contraditório. E o fato é que o contraditório, nesse caso, ele não ocorreu. Para demonstrar que essa tese não é estranha a essa egrege tribunal, nem à primeira Câmara Criminal, eu peço venha para citar um precedente dessa primeira Câmara Criminal, da relatoria da eminente desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Está lá na apelação criminal número 0050397,
2018. Ela foi publicada no dia 25 de setembro de 2024. Naquele caso, reconheceu-se a nulidade de provas obtida por acesso à conversa de WhatsApp sem autorização judicial, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenadas às interceptações telefônicas subsequentes. Outra decisão monocrática, também da desembargadora Lira Ramos de Oliveira, relatora do processo da apelação criminal número 013164-19/2018, em caso que em nada difere deste aqui em julgamento. E eu traço um pequeno fragmento, abre aspas. Reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação. As decisões judiciais perentoriamente devem ser fundamentadas sob pena de nulidade absoluta da decisão imotivada. Extrai da decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau que não há fundamentação suficiente apta a sustentar a conclusão acerca de validade das provas obtidas através das interceptações telefônicas realizadas na Operação Saratoga. Em verdade, a sentença se limita a informar que os áudios e vídeos de folhas X, Y e Z foram autorizados por decisão judicial nos autos do processo X, Y e Z, sem aprofundar a análise da autorização de extração das provas, fecha aspas. O fundamento é o mesmo que aqui se sustenta, senhores desembargadores. A prova que nasce de uma ilegalidade contamina todos os atos subsequentes. A falta de acesso integral em tempo hábil, no nosso caso, é uma ilegalidade da mesma magnitude. Não se trata de mero formalismo. A ausência de acesso integral e em tempo hábil impediu que a defesa exercesse seu munus em sua plenitude, configurando a hipótese da súmula 523 do STF. 2 pontos. A deficiência da defesa, nesse caso, imposta pelo próprio Estado, gerou um prejuízo presumido e insanável. E o segundo aspecto da nossa sustentação oral do mérito é absolvição por atipicidade de insuficiência de prova. Caso vossas excelências, por hipótese, supere a preliminar de nulidade, a absolvição dos réus é o caminho justo para 2 razões fundamentais: a tipicidade da conduta e a absoluta fragilidade do acerto probatório. Os tenentes Abidoral Aguiar e Francisco Barbosa foram condenados pelo crime de corrupção passiva previsto no artigo 308 do Código Penal Militar. A sentença, contudo, é um exercício de presunção e ilação, que não se sustenta. O tipo penal, corrupção passiva, para sua configuração, a solicitação ou recebimento de vantagem indevida em razão da função para praticar, omitir ou retardar de ofício. E eu pergunto, onde é que está o ato de ofício? A sentença não aponta em nenhum momento qual o ato concreto de competência dos tenentes teria havido. A acusação se limita a transcrever supostos diálogos com jargões militares e expressões vagas como, abre aspas, deixar o gordinho, fecha aspas, sem jamais conectar essas conversas a uma ação ou omissão específica dos 2 policiais. E a vantagem indevida? Onde está a prova do recebimento de qualquer valor? Não há uma única prova material, um depósito, uma apreensão, um testemunho que confirme que os réus receberam qualquer quantia. A condenação se baseia em meras conjecturas a partir de diálogos fragmentados e descontextualizados. É um absurdo jurídico condenar alguém por corrupção presumida. A própria sentença de primeiro grau, ela reconhece a inocência dos réus quanto à acusação de organização criminosa, o que torna a condenação por corrupção passiva ainda mais incoerente. Se não participava da organização, qual seria o nexo causal para o recebimento da propina? Os apelantes, senhores e senhoras,
são oficiais condecorados. Os apelantes são policiais militares, oficiais da Polícia Militar, com mais de 30 anos de serviço, sem nenhuma mácula, quer administrativa ou quer criminal. Foram condenados com base em provas que não resistem a uma análise minimamente criteriosa. Diante da ausência de demonstração de ato de ofício e da inexistência de prova de vantagem indevida, a conduta é atípica. E assim que ainda que não fosse, o conjunto probatório é tão frágil e inconsistente que a única solução possível é a aplicação do princípio do indúbio pro réu. Por isso, a defesa pede, com respeito e confiança à justiça deste tribunal, que sejam reconhecidas as nulidades apontadas ou subsidiariamente, que se mantenha a absolvição dos tenentes Abdoral de Souza e Francisco Barbosa por ausência de provas suficientes e que a justiça seja feita. Muito obrigado a todas, excelência. Devolvo a palavra ao presidente. Pois não, doutor, agradecemos também. E agora teremos a segunda sustentação oral, né? Levada a cabo pela doutora Olívia Maria Moreira de Farias, na defesa do apelante Roberto Paulo da Silva. Mesmo tempo de 15 minutos para as suas considerações. Pode se paramentar com calma, viu? A doutora dispõe de 15 minutos. Boa noite. Eu gostaria de, inicialmente, fazer meus cumprimentos a todos os desembargadores, na pessoa da desembargadora Lídia Andrade, que, no caso, é a relatora do processo. Eu fiz uma reflexão bastante longa sobre esse processo, porque ele se desdobrou não só no processo penal, mas também no processo administrativo. E aí veio a indagação. O que eu estudei na faculdade não estava sendo colocado dentro do processo. Mas por que, doutora Olívia? Me veio a indagação da utilização da pirâmide de Kelsen. Por quê? Porque a Constituição, ela diz de forma bem clara, no artigo 5º, inciso 12, de que é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, dados, comunicações telefônicas, salvo no caso de uma ordem judicial, nesse último caso, né? O processo, ele se sustenta numa interceptação telefônica e baseado também numa operação realizada pelo GAECO, né? E também, até hoje, nós advogados, que são no todo, eu acredito, com 10 advogados, a gente ainda não conseguiu entender qual a base para essa investigação do Ministério Público, que no caso era uma preliminar, chamada PIC. Né? Não houve essa identificação que a legislação específica da interceptação telefônica, ela exige, no caso, então, indícios mínimos da autoria e materialidade do fato. Né? A gente, quando pegou o processo, a gente visualizou essa deficiência. E aí fomos atrás dos pedidos de interceptação telefônica, que, como o colega falou, eles só foram observados depois de algum tempo, né, que aparentemente haveria, né, esses pedidos, e mesmo que houvesse, a própria legislação específica, ela é bem clara, que para que haja realmente esse pedido de interceptação, seria interessante primeiro, seria necessário primeiro uma investigação diligencial da polícia. É esse o trabalho da polícia militar, procurar saber, da polícia civil, procurar saber como se deu o fato, se existe algum processo, alguma diligência a ser feita.
E aí, no caso do Paulo Roberto, no caso Roberto Paulo da Silva, não existiu. Não foi encontrado nada dentro dos autos, a não ser 3 textos que o Ministério Público alega que são do Roberto, né? E até hoje não foram provados se são realmente do Roberto, né? Testemunhas, não existe testemunhas dentro do processo. No processo penal militar não existe qualquer testemunha, não existe diligência, não existe campana no caso, não existe fotos dele como no caso dele, é alegado que ele seria parte dessa organização criminosa como segurança. Não existe foto, não existe campana, não existe nenhuma outra diligência possível que pudesse ser utilizada antes da interceptação telefônica, que é, inclusive, um dos requisitos necessários para poder o magistrado conferir essa homologação. Posteriormente, visualizamos também uma desigualdade de punição dentro do processo penal. Por quê? A denúncia é feita para todos, e todos vão como acusados de uma organização criminosa. Ao final, quando se deu a sentença, são 8 policiais, dos 8, apenas o Roberto foi condenado pela organização criminosa. O resto foram absolvidos. Então, me pergunto, da onde veio essa organização criminosa praticada apenas pelo Roberto? Ah, não, doutora, mas tem civil. Só que os civis não confirmaram isso. Não existe confirmação dessa organização criminosa com civil. O processo administrativo foram feitas várias outras diligências, onde foram buscados em delegacia se ele foi preso, se ele foi dito dentro do processo que ele teria sido preso, e não ficou claro isso, a delegacia não apresentou nada de que ele teria sido preso em flagrante sobre esse caso. Então, assim, não existe provas. É exatamente o que o meu colega aqui falou. Há uma ausência suficiente, né, insuficiente de provas, há um cerceamento de defesa, porque não foi posto à defesa elementos para que ela contraditasse, e aí me vem à mente também a justiça é cega, até certo ponto. E podemos utilizar essa cegueira da justiça não de forma material, como a gente visualiza ela com a bandagem, né? Mas, algumas vezes, em alguns casos, a gente visualiza realmente que essa cegueira se predomina dentro dos acordos, dentro das sentenças, né? E isso tem que ser mudado, isso tem que ser analisado detalhadamente para que não se percam os princípios do direito. O que eu achei muito interessante aqui nessa tribuna é a presença a utilização de vários princípios, o nemo tenetur si detegere, o aviso de Miranda. Achei muito interessante isso, porque a gente estuda na faculdade, mas é muito difícil ser utilizado dentro do direito, dentro das tribunas, das sustentações orais. Eu sou uma advogada que gosto de sustentar, mas gosto de forma que eu possa fundamentar. E dessa forma também deve ser o juiz. Quando ele apresenta uma possibilidade de uma interceptação telefônica, tem que ser fundamentado, não é só chegar e dizer, não, eu homologo essa interceptação telefônica porque é um processo complexo. Isso é muito raso para se dar um direito a uma interceptação telefônica, para tirar um direito daquela pessoa que está sendo interceptada e colocar outro direito naquela situação. Então, para isso que se servem os princípios, para que a gente faça um equilíbrio da balança. E aí, diante dessa ausência de provas, é fato e direito de todos os policiais que estão respondendo a esse processo, não só do meu cliente, que, curiosamente, foi o único condenado pela organização criminosa, é fato que todos devam ser, sim, absolvidos.
não só pelo cerceamento de defesa, mas também pela ausência de provas, de acordo com o artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Agradeço a atenção de todos e é isso. Muito bem, doutora. Agradecemos também. Uma palavra à eminente relatora, desembargadora Lígia, para apresentar a sua proposta de ementa. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu passo a leitura do meu projeto de emenda. Apelação penal, processual penal. Artigo 308, parágrafo 1º do Código Penal Militar e artigo 2º caput da Lei 12.850/2003. Preliminar, artigo 107, primeiro do Código Penal Brasileiro. Declaração da extinção da punibilidade. Último apelante, certidão de óbito. Parecer da PGJ, nesse sentido. Recurso ministerial contra a absolvição de agentes do delito de organização criminosa. Recursos defensivos. Nulidade, interceptações telefônicas. Inocorrência, absolvição, desprovimento. Prova segura para manutenção da decisão que acolheu parcialmente a denúncia mediante a condenação somente do primeiro apelante pelo crime mais grave e dos demais pela conduta criminosa mais simples. Autoria e materialidade comprovada. Redução de penas, não conhecimento, pretensão já adotada na origem. Ausência de interesse. Redução da multa. Redução da multa substitutiva, desprovimento, ausência de desproporcionalidade, caso em exame, recurso ministerial e defensivo contra o acolhimento parcial da denúncia. Questão em discussão. A questão gira em torno de, primeiro, alegações de nulidade, 2, existência de contexto probatório suficiente à condenação nos termos em que exarada, e 3, redução de penas. Razões de decidir: declaração por ato de ofício de extinção da punibilidade do sexto agente consecutária de sua morte, parecer da Procuradoria de Justiça. Artigo 107, primeiro do Código Penal Brasileiro. Não se conhece de recurso intempestivo, uma vez aforado entre 11 dias a destempo. Ademais, a simples alegação de pluralidade de réu, no caso em número de 8, em nada se adequa à medida excepcional adotada no AP 470 do Supremo Tribunal Federal. Quinto, não se vislumbra a ocorrência de nulidade quando os trechos das interceptações estão transcritos na denúncia e o acesso aos autos do qual decorreram as respectivas mídias é franqueado às partes, cerca de 5 meses antes do início do julgamento. Os autos já podiam ser acessados, situação que afasta inquestionavelmente as alegações de cerceamento de defesa. Até porque a transcrição dos áudios já constava da inicial, e o que faltava era o acesso à própria decisão de quebra e às posteriores deliberações, sobre os quais são apontadas qualquer peste de ilegalidade. Cabe lembrar que, a despeito de se haver alegado prejuízo, porque o acesso se deu somente após a oitiva da testemunha, fato é que não houve qualquer pedido
de nova oitiva de qualquer delas, sob esse pretexto, situação que deixa inequívoco o entendimento de inocorrência de efetivo prejuízo. Observe-se que a alegação nesse sentido não ultrapassa a esfera de mera argumentação, porque sequer apontado em que implicaria o prejuízo. Ademais, em sua grande maioria, os depoimentos tratam apenas de conduta social de cada um deles, sendo certo que quando os pontos específicos da demanda, disponibilização de número de contato pessoal dos acusados, a pessoas, a população e a comerciante, nada pontual ou pessoal foi relatado. Assim, não foi apontado sequer vislumbrado prejuízo à defesa no que toca ao fato de acesso haver sido disponibilizado somente após o término da oitiva da testemunha. Cabe anotar que, segundo se observa, o julgamento da causa está pautado em elementos de prova explicitados na própria denúncia. Isso foi reiteradamente decidido e demonstrado. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, que não observa no caso. Em conteste que os conteúdos de áudio comprovam que os agentes estavam prestando serviço de segurança para a empresa de jogo de azar, a título oneroso. Cabe ressaltar que, havendo registro de conversas com as mesmas pessoas que trabalhavam na organização, 3 deles relataram conhecer a pessoas diversas, com nomes iguais, que trabalhavam em determinado ponto do centro da cidade, a quem faziam ligações nada costumeiras, porque vendiam livros usados e bilhetes de loteria Totolec. Além de trabalhar em um estacionamento do qual se serviu, inclusive para fins pessoais. Entretanto, nenhum deles fez qualquer prova dessas alegações. Ora, se de fato isso era real, não há qualquer motivo para haverem reconhecido os números de seus aparelhos de telefonia móvel, indicados nas interceptações, com conversas tão reveladoras dos autos em apreço, com pessoas efetivamente ligadas à organização criminosa, sendo certo que nenhum deles fez prova de suas afirmações, evidenciando-se pouco plausível que os 3 apresentassem e não comprovassem a mesma versão. Há que se manter a condenação pelo delito de corrupção passiva, porque condenados os 5 últimos agentes em epígrafe. Ocorre que a prova repousa sobre uma linha muito tênue que impede a sua condenação também pelo crime de organização criminosa. O que mais se evidencia é que praticavam atos contrários aos interesses da farda, porque com suas condutas propiciavam ao estabelecimento a segurança de que sua atividade não seria interceptada pela ação policial e, para tanto, recebiam vantagem patrimonial. Quanto aos requisitos do crime mais grave, do seio das interceptações não se colhe o inarredável entendimento de que atuavam com ânimos associativos, apesar dos elementos acostados apontarem para essa possibilidade, conforme bem explanado no voto vencedor. Os áudios não permitem deduzir que a engrenagem criminosa carecesse de
reunião do tenente Vladimir com os demais componentes das atividades criminosas, tendo a sua conduta limitada a encontros ocasionais e superficiais para o recebimento de vantagem financeira, em troca de sua indiferença ao funcionamento do bingo, cuja amplitude de sua estruturação não se demonstra ser conhecida pelo denunciado, para além do conhecimento de que se tratava de uma casa de prática de jogo de azar. O mesmo se evidencia quanto aos demais. Quanto ao primeiro apelante, no entanto, nada há a ser modificado. De fato, o conteúdo das interceptações autoriza o entendimento de que detinha maior aproximação com dirigentes do negócio ilícito e lhes repassava informações privilegiadas acerca da atividade policial em combate à atividade da empresa. Ademais, além de não haver produzido qualquer prova de seu interrogatório, nada se colhe sequer para opor alguma pecha de dúvida. Não há qualquer interesse por parte daquele que requer a redução da pena quando já fixado no seu quantum mínimo, não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Não se conhece do recurso ministerial na parte em que se opõe contra o acolhimento parcial da denúncia em relação a um dos réus, se não há razões expostas e, igualmente, não se lhe requer o agravamento da sentença, violação ao princípio da dialeticidade, caso que mais se aproxima de mero equívoco. Não há desproporção na substituição da pena privativa de liberdade, fixada em 3 anos de reclusão, por uma multa no valor correspondente a 6 salários mínimos, acumulada à limitação do fim de semana, normalmente quando se trata de graduado da reserva remunerada. Ademais, o réu não fez qualquer prova da impossibilidade de pagamento atual, que poderá, por certo, ser apreciado no respectivo juízo de execução em época oportuna. Dispositivo: recurso parcialmente conhecido e desprovido. É o meu voto. Pois não, nada. Colho o voto da desembargadora Lira. Vou pedir vista dos autos. Vista concedida à desembargadora Lira, julgamento suspenso. Bom, já são 18 horas e 40 minutos, já estamos a 4 horas e 40 minutos em sessão ininterrupta. Lembrando que o expediente encerra-se às 18 horas, eu proponho ao colegiado, os eminentes pares, nós julgamos mais um processo e os demais ficam adiantados. Faltam mais 8, vale lembrar, né? 8 processos ainda, com sustentação oral. E os demais ficarão adiados para a próxima sessão. Estão de acordo? Alguma objeção? Todos. Então, julgaremos o item 49 do roteiro. Solicito à doutora Larissa que informe, através do chat, aos advogados, o adiamento dos demais processos para a próxima sessão. Então, chama agora o item 49 do roteiro, último processo. Apelação de número 4607, dígito 37.2015.8.06.0083. Apelante Robson Pereira da Silva, apelado do Ministério Público, relatoria da desembargadora Lira e revisão do desembargador Carneiro Lima. Inscrita para sustentar oralmente
a doutora advogada Maria Viviane de Vasconcelos. Mas antes de passar a palavra à advogada, participando remotamente da sessão, eu concedo a palavra à eminente relatora para sua manifestação. Obrigada, Excelência. Aqui eu venho declarando de ofício a extinção da punibilidade. Então, acredito que seja despiciando a sustentação oral, porque estou nesse sentido. Da prescrição, da pretensão punitiva. Excelência, me permita, só pela ordem, eu só queria, não é por nenhum diletantismo e nem por nenhuma vaidade. É só para comunicar às suas excelências, os demais julgadores, que o Ministério Público também assim se manifestou por escrito pelo Instituto da Prescrição. Pois não. Alguma objeção da doutora Maria Viviane em dispensar a sustentação oral e se contentar com a leitura do projeto de ementa, só na parte mesmo negritada, né, desembargadora Lira, aqui da ementa, para ser mais breve, já que está entendendo pela incidência da prescrição, doutora, extinção da punibilidade. Vossa Excelência dispensa a sustentação? Excelência, com certeza dispenso e estou muito feliz com o resultado e queria aqui dizer que é uma grande satisfação ter o doutor Marcos Renan na presente sessão, uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, e boa noite para todos. E agradeço muito pela oportunidade e fica para a próxima. E que da próxima vez também não precise sustentar. Pois não. Então, a desembargadora Lira para a leitura lá do seu projeto de ementa no tocante à extinção da punibilidade. Só pela cabeça da ementa, direito penal e processual penal, apelações criminais, recursos defensivos, homicídio qualificado tentado, prescrição da pretensão punitiva, extinção da punibilidade declarada de ofício, recurso prejudicado. Como voto, Excelência? Como voto, o desembargador Carneiro. Também acolho integralmente o voto da relatora. Eu ratifico também o meu voto provisório. Há mais 3 processos antes do encerramento da sessão, não é com sustentação, não, mas é porque não houve unanimidade. Julgamos nessa sessão ou adiamos para a próxima? Excelências, perdoe, só vou perguntar uma coisa. Vossa Excelência vai expedir o mandato, vai expedir o alvará de soltura dele? Porque ele se manteve preso por conta da Aí fica de acordo com o voto do relator. Tem alguma menção, desembargadora Lira, quanto à expedição do mandado? Vou ter observação aqui, viu, doutor? Porque se há o reconhecimento da prescrição, está extinta a punibilidade, é uma consequência. Já acolho, Pois não, doutora, a relatora está acolhendo. Desembargador Carneiro, alguma oposição? Não. Também não, é medida de justiça. Se está extinguindo a punibilidade e a pessoa encontra-se presa, não tem por que esperar mais algum tempo, né? Obrigada. Pois não, doutora. Então, proclamando o resultado, né? A primeira Câmara Criminal julgou por unanimidade, extinta a punibilidade do apelante pela incidência da prescrição, a eminente relatora acolhendo a sugestão da advogada de expedir, determinar a expedição do alvará de soltura, se por outro motivo o apelante não estiver preso. Excelência, me parece que são 2 apelantes. Nós estamos aqui falando de Robson Pereira da Silva. Neste processo, consta apenas ele. O Ítalo Veras Gomes também. Não, a senhora não está conhecendo de ofício também do Ítalo, não? Robson. Bom, aqui consta apenas o processo 4607-37.2015. Aqui consta apelante Robson Pereira da Silva. E nenhum outro mais. Só um. Desculpe, Excelência, a manifestação do Ministério Público em relação aos 2 apelantes, o Robson Pereira da Silva e Ítalo Veras Gomes. Isso. A desembargadora Lira confirma? Sim, confirma que aqui são 2 recursos deles. Realmente não, mas esta apelação envolve 2 recorrentes ou do senhor Ítalo é um outro número? Não, é o mesmo. Não, o mesmo. É o mesmo? Esse processo estava, inclusive, Excelência, com a relatoria do desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente,
Foi depois que ele viu a prevenção de Sua Excelência, a desembargadora Lira, e encaminhou para cá. Bom, mas aqui eu não tenho nenhum dado desse senhor Ítalo. Aqui. No final eu coloco. Declaro de ofício a extinção de punibilidade dos réus Ítalo Veras Gomes e Robson Pereira da Silva, pela ocorrência de pressão. Então, estou declarando de ofício. Então, eu vou proclamar o resultado, não mais com base no roteiro, esse processo, mas com base no voto de Vossa Excelência. Vamos, então, localizar o voto no sistema. Né? Sim, é uma observação importante essa. Faz muita diferença, sim. Já recebi, obrigado. Sistemas. Bom, processo de número, sequência de 3 zeros. 4607, dígito 37.2015.8.06.0083. Apelação criminal. Apelantes, no plural, Robson Pereira da Silva e Ítalo Veras Gomes. Apelado Ministério Público. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, declarou de ofício a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, prejudicando-se, por conseguinte, os recursos apresentados pelos 2 apelantes, nos termos do voto da relatora. Portanto, extinta a punibilidade, recursos, também no plural, prejudicados. É o que consta na ementa, na proposta de ementa da relatora. Ok? Muito bem. Como eu estava dizendo, temos mais 3 processos onde não houve votação unânime. O primeiro deles, qual é, doutora Larissa? O número do roteiro? Número 2, extra pauta. Se for demandar grandes discussões, nós podemos adiar, se não, se for apenas uma questão de não ter votado, podemos resolver por aqui, né? Agora, no item 2, o habeas corpus 629352, de 38.2025, impetrante Antônio Kevin de Abreu Lopes, paciente Elis Dinei Silas Nogueira da Silva, impetrado juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza. A relatoria é minha. Eu votei pelo conhecimento e concessão da ordem. A desembargadora Lígia acompanhou o voto, faltando a desembargadora Lira votar. Vossa Excelência se sente em condições ou acharia melhor votar na próxima sessão? Pois não. Então, proclamo o resultado por unanimidade. A primeira Câmara Criminal conheceu do habeas corpus para concedê-lo. O segundo? Item 3, também de minha relatoria, é o habeas corpus 062-9443, dígito 31.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante é a Defensoria Pública, paciente ZIN, impetrado juiz de direito da comarca de Amontada. Eu votei pelo conhecimento e concessão da ordem. A desembargadora Lígia não votou ainda. Está em condições ou prefere? Não, eu já li, só não consegui votar. Pois não. Mas eu acompanho o relator. Pois não. Desembargadora Lira? Já. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para conceder. Item 38 de pauta. Apelação de número 2020-32, dígito 57.2025.8.06.0298. Apelante Francisco Gabriel Silva Gomes. Apelado Ministério Público. Minha relatoria, revisão da desembargadora Lígia.
votei pelo conhecimento e parcial provimento. A desembargadora Lígia acompanhou, faltando o voto da desembargadora Lira. Pedir vista, excelência. Pronto. Vista concedida à desembargadora Lira, julgamento adiado. Mais algum, doutor? Quantos feitos nós julgamos nesta sessão? 158 processos efetivamente julgados em 4 horas e 52 minutos de trabalho. Há algum registro a fazermos antes do encerramento? Pois não. Sim? Que foi provido. Será que a advogada ainda está aí? Qual é o item? 44. De pauta? De pauta. Já tá votado. É a doutora Ana Thalia, né? Aparecida da Silva Barbosa. Se encontra ainda? Não, não mais. Não. Fica para a próxima terça, né? Ainda estamos dentro do mês, né? Não há maior prejuízo. Bom, não havendo mais nada a registrar, declaro encerrada a presente sessão, não sem antes agradecer a Deus por mais essa tarde e noite de trabalho, desejando a todos um bom descanso.